O empresário voltou da viagem antes do previsto e ficou paralisado na porta ao ver o que a faxineira estava fazendo com suas filhas. Murilo ficou parado, observando Natália servindo as gêmeas com uma atenção que ele nunca tinha visto naquela casa. E as duas meninas sorriam de um jeito que ele não via há semanas. Natália se virou devagar e encontrou os olhos de Murilo parados naquela porta. Nenhum dos dois falou nada por alguns segundos. Ela com o talher ainda na mão e ele com a mala encostada na parede do corredor, a gravata afrouxada e o rosto de quem tinha passado 3 dias dentro de aeroporto e sala de reunião sem dormir direito. As gêmeas ainda não tinham percebido que o pai estava ali, continuavam com os olhos nos pratos e os ombros relaxados, do jeito de quem está completamente à vontade. E foi exatamente isso que fez Murilo ficar parado em vez de entrar. Porque aquela expressão nas filhas era uma que ele raramente via dentro de casa nos últimos meses. Aquela expressão de quem não está fingindo estar bem, mas está bem de verdade, sem esforço, sem performance nenhuma, e aquilo incomodou e aliviou ao mesmo tempo de um jeito que ele não sabia como nomear. Natália abaixou o talher com cuidado, endireitou o corpo e disse com voz tranquila: "Não sabia que o senhor chegava hoje. Desculpe, já termino aqui e deixo tudo arrumado." Murilo levantou a mão, sinalizando para ela não sair, e deu 2 passos para dentro da sala, os olhos indo direto para as filhas. Bia e Laura, com 7 anos cada, cabelos presos com laços cor-de-rosa, os 2 pratos com comida de verdade na frente delas, os copos de suco pela metade, tudo organizado com uma atenção que não era obrigação, era cuidado real. E ele ficou parado, olhando para aquela mesa por mais tempo do que devia, porque havia algo naquilo que batia diferente de tudo que esperava. Encontrar depois de 3 dias fora. Uma diferença que ele ainda não sabia nomear, mas que sentia no corpo antes de conseguir organizar em pensamento. Natália tinha sido contratada 3 meses antes para limpar a casa 2 vezes por semana. Esse era o combinado, esse era o limite do que ele tinha pedido. Uma profissional de confiança indicada pela vizinha, pontual, discreta, eficiente, e ele não tinha esperado mais do que isso porque não tinha pedido mais do que isso. Mas ali estava ela, numa tarde de quarta-feira, servindo o jantar das filhas com uma atenção que ia muito além de qualquer coisa que ele tinha estabelecido. E Murilo ficou parado, naquele vão tentando entender o que sentia, porque não era raiva, não era desconforto, era aquela sensação específica de quem percebe que estava olhando para um lado enquanto a vida real acontecia do outro e ninguém tinha avisado. E que o silêncio ao redor não era ausência de problema, mas sim ausência de quem tivesse coragem de mostrar o problema a quem precisava ver. Ele perguntou com a voz saindo mais baixa do que pretendia: "Você fez tudo isso sozinha?" Natália ajeitou o avental com as mãos e respondeu com calma: "Percebi que elas não estavam comendo bem desde que o senhor viajou. Fui fazendo o que dava para ajudar porque não conseguia ficar parada vendo aquilo." Murilo ficou olhando para ela por um momento sem responder. E foi nesse segundo que Bia virou o rosto e viu o pai parado na entrada. Os olhos dela arregalaram num instante e ela pulou da cadeira gritando o nome dele. Laura fez o mesmo meio segundo depois sem combinar. As duas correndo pelo chão de madeira em direção a ele ao mesmo tempo. E Murilo abaixou o corpo inteiro para receber as duas de braços abertos, apertando as filhas juntas com força, o rosto enterrado entre os cabelos delas, e ali, parado no meio da sala com as 2 meninas penduradas no pescoço, ele sentiu o cansaço dos últimos 3 dias bater de uma vez só. Aquele cansaço que não é só do corpo, mas de tudo que um homem carrega, quando tenta segurar uma vida inteira sem deixar nada cair, e que só aparece de verdade quando ele para de se mover por um segundo e deixa alguma coisa finalmente chegar. Ele disse com a voz abafada entre os cabelos das filhas: "Saudade de vocês." As duas responderam ao mesmo tempo sem combinar: "A gente também."
Natália recuou 2 passos em direção à cozinha para dar espaço, mas Murilo levantou o rosto e disse de forma direta: "Não precisa ir, pode ficar." Ela parou, sem saber bem o que fazer com aquilo, e ficou perto da mesa com as mãos juntas na frente do avental. Enquanto ele puxava uma das cadeiras para sentar, as gêmeas voltaram para os lugares delas e retomaram a refeição com aquela naturalidade de criança que passa de uma emoção para outra sem avisar. E Murilo ficou ali, observando as duas comerem por um tempo sem dizer nada, os cotovelos apoiados na mesa e as mãos entrelaçadas na frente do rosto, olhando para as filhas como se estivesse tentando recuperar em segundos tudo o que tinha perdido em dias, tentando ler nas expressões delas o que tinha acontecido enquanto ele estava fora, e não via e não perguntava porque achava que não precisava perguntar. Havia comida de verdade no prato, suco fresco no copo, laços arrumados no cabelo e roupas passadas no corpo. E havia nas expressões das duas meninas aquela leveza que ele não via há semanas, desde antes da última viagem, desde antes da viagem anterior, desde um tempo que ele não conseguia precisar mais, porque as semanas tinham começado a se misturar, de um jeito que só acontece quando a rotina de uma pessoa é feita quase inteiramente de trabalho e deslocamento e muito pouco espaço para olhar ao redor com atenção real. E Murilo foi percebendo devagar, sentado naquela cadeira com as filhas na frente, que aquilo não era obra de um único dia, que alguém tinha construído aquela rotina com cuidado enquanto ele estava longe, achando que tudo estava resolvido porque ninguém tinha ligado, dizendo que não estava. E o silêncio das filhas não era sinal de que estava tudo bem. Era sinal de que elas tinham aprendido a não perturbar. Ele perguntou, com os olhos ainda nas filhas: "Há quanto tempo você está fazendo isso?" Natália respondeu sem hesitar: "Desde o primeiro dia que o senhor viajou, sem exceção." Murilo virou o rosto para ela devagar e perguntou: "Por quê? Não era sua obrigação e você sabia disso." Ela demorou um segundo antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. "Porque no primeiro dia eu cheguei aqui e encontrei a Laura sozinha na cozinha, tentando abrir um pacote de bolacha para as duas, com a Bia parada do lado esperando em silêncio, e as duas tinham aquele olhar de quem não queria incomodar ninguém. E eu não consegui ir embora sem fazer nada. Então fiz o almoço, arrumei a mesa, esperei elas comerem e fui embora." A sala ficou quieta por um momento, só o barulho dos talheres nas porcelanas, e Murilo ficou processando cada palavra daquilo com uma expressão que não era raiva nem surpresa. Era algo mais fundo, aquele sentimento que aparece quando um pai percebe que a imagem que tinha da própria casa não correspondia ao que estava acontecendo dentro dela de verdade, e que ninguém ao redor tinha tido coragem ou disponibilidade de dizer isso para ele antes. Nem a babá que ficava com as meninas nas noites que ele viajava, nem a vizinha que às vezes passava para ver se estava tudo bem, ninguém. Apenas essa mulher que ele pagava para limpar e que tinha decidido por conta própria que o trabalho dela naquela casa era maior do que o que tinha sido pedido. Ele perguntou com a voz mais baixa: "E no dia seguinte?" Natália disse com calma: "No dia seguinte, cheguei mais cedo e fiz o café da manhã antes de começar a limpar." Elas desceram e viram a mesa arrumada e ficaram me olhando sem falar nada. A Laura perguntou baixinho se era para elas. Quando eu disse que sim, as duas sentaram sem fazer barulho e comeram tudo. E eu fiz isso todos os dias depois disso, porque percebi que precisavam de alguém que simplesmente estivesse ali de forma constante. Murilo ficou olhando para Natália por um longo momento sem dizer nada. E havia algo no jeito que ela falava, direto, sem esperar elogio, sem esperar que ele reagisse de um jeito específico, que pesava mais do que as palavras em si, porque era o jeito de quem faz as coisas, porque acha que deve ser feito, e não porque está esperando algo em troca. E esse jeito era genuinamente raro,
Murilo sabia disso porque nos últimos 4 meses tinha aprendido a reconhecer muito rapidamente quem estava por perto com intenção real.